difícil de fazer a pergunta de o que você destacaria como sendo uma grande contribuição na sua gestão, dado que é tão óbvio falar sobre o real, o seu plano real. Mas para além do real, tem alguma coisa que você gostaria de destacar, talvez até fora da política monetária, alguma coisa que envolva para além do mandato da política monetária, dentro do mandato do BC? Ou até alguma coisa que você fala, eu gostaria de ter feito isso, mas não consegui? Bom, eu já mencionei aqui, eu acho que a conclusão da negociação da dívida externa que se arrastou por anos, né, resolvido na vigência do meu mandato no Banco Central, é um trabalho que eu havia me envolvido desde meados de 91. Teve um outro, Gali, porque eu atribuo grande importância, que foi, eu tinha, nos meus relacionamentos internacionais, eu tinha uma muito boa relação com Andrew Crockett, que era um grande, foi diretor do Banco da Inglaterra, foi candidato até a presidência do FMI. Foi para o BIS depois, um tempo? Presidente do BIS, ele assumiu o BIS em 1º de janeiro de 94. Eu já o conhecia e eu dizia a ele, olha, é de interesse nosso, Brasil, de fazer parte do BIS como membro pleno. Mas é interesse de vocês também terem um país como o Brasil. E, aliás, eu digo, quando vocês resolverem se expandir, e se forem chamar 4 ou 5 países, o Brasil tem que estar entre eles pela dimensão que já assumiu a nossa presença nos mercados de não só comércio, mas também mercado financeiro, investimento direto no Brasil. E ele foi o principal ator de aumentar a presença de alguns países em desenvolvimento no BIS, que eu acho que é o Banco Central dos bancos centrais. Isso. E eu acho que isso foi conseguido lá a partir do mandato dele, 1º de janeiro de 94. Tanto é assim que, quando ele terminou o mandato dele, 10 anos depois, eu fui o único economista assim, de mundo em desenvolvimento que foi chamado para a cerimônia final. Falaram as pessoas. E eu fui convidado para falar como um representante de país subdesenvolvido, na visão de alguns. E se alguém lhe fizesse uma pergunta sobre o que é a atuação do Banco Central, o que faz o Banco Central? Você acha que isso mudou muito daquele período para agora, ou até mesmo ao longo dos 60 anos? Tem alguma diferença muito essencial que vale a pena ser destacada naquilo que é a explicação sobre o que faz a autoridade monetária? Olha, Galípolo, ao longo desses os últimos 30 anos em particular, mas 60 você falou também, o mundo mudou, o Brasil mudou, o mundo mudou e o Brasil no mundo mudou também. Mas mudou muito, mas a responsabilidade do Banco Central continua sendo assegurar contribuir para a política macroeconômica e assegurar a redução do grau de incerteza que existe nessa hora, permitir uma ancoragem de expectativas quanto ao custo futuro dos preços, da inflação, a questão de fiscalização e regulação do sistema financeiro, e a percepção de que ele tem um papel absolutamente fundamental, junto com a política fiscal, em assegurar um crescimento econômico sustentado ao longo do tempo, com a inflação preservada sob controle. Eu acho que essas responsabilidades, assim, definidas dessa maneira muito genérica, como eu estou fazendo, continuam. E eu acho que hoje o Banco Central tem mais instrumentos para tal do que tinha no passado. Teve um período, os primeiros 30 anos foram marcados lá de 40 até 65, pelo menos, os primeiros da SUMOC, enquanto que a SUMOC foi um embrião durante Central, não teve, poucos países do mundo tiveram um Banco Central embrionário durante 20 anos, foi o nosso caso lá, de 45 a 65, né? Então, a sua criação e consolidação, hoje é uma instituição respeitada no mundo inteiro, o Banco Central brasileiro, e acho que com razão. Os desafios que surgem, às vezes, estão muito relacionados à questão de comunicação hoje, e o fato que, às vezes, o Banco Central tem uma presença mais cotidiana na vida das pessoas, até com a parte das inovações que aconteceram hoje, que parece ser um desafio meio generalizado para todas as autoridades monetárias, como conseguir comunicar, porque foi um processo também recente, né? Nessa época também não havia comunicado sobre as decisões de política monetária, isso veio surgir só depois, né? Bom, em 93 não havia reunião do Conselho Monetário
nacional. Aliás, o conselho era formado de mais de 20 pessoas, é uma coisa muito pouco operacional, né? E você mencionou algo que é fundamental, que é o dia a dia das pessoas. Tem a ver com o extraordinário, vertiginoso ritmo de mudança tecnológica, né? Que é o Pix aí, há anos assim, mas foi agora o Drex, o Pix, agora criptos, tudo isso passou, são fenômenos novos que vão ser mais vertiginosamente mudados agora com a inteligência artificial também. Então, tem que ter um investimento constante em atualização do pessoal técnico, inclusive do banco, para lidar com isso, e combate a fraudes e toda a ordem. São desafios crescentes. Eu vou fingir que é uma pergunta para a plateia, que na verdade é um subsídio, uma consultoria para mim. Se o senhor fosse dar um conselho para você mesmo, assumindo lá a presidência do Banco Central, ou para alguém que está recém assumindo a presidência do Banco Central, que conselho você daria? Conselho que eu daria para mim mesmo? Para você e depois também para alguém que estivesse reassumindo agora recentemente o Banco Central. Pensar para mim mesmo, a época, né? Época, isso. A luz da experiência que tem hoje. Posso fazer uma brincadeira com você? A piada que me veio à mente com frequência na noite, na insônia, na madrugada, depois que desse jantar fatídico lá com o presidente, com o então ministro Fernando Henrique e o André, que eu aceitei assumir o Banco Central, passei 1 ou 2 noites sem dormir. Daí me vi uma piada, uma velha piada irlandesa. É um senhor que estava dirigindo, né, um interiorzão, piada antiga, décadas atrás, no interior da Irlanda, numa estrada secundária, estava perdido, um temporal, chuva, nevoeiro, ele não sabia onde se encontrava, não encontrava ninguém na estrada. Ele vê um velhinho na beira da estrada e pergunta, perdão, meu senhor, como é que eu faço para chegar a Dublin? Que era que ele queria chegar. E o velhinho coça a cabeça e diz assim, olha, se eu tivesse que ir a Dublin, eu não começaria daqui. Então foi a pedra que me veio à mente quando eu fiquei pensando, olha, eu não começaria daqui. Então o conselho que eu daria a mim mesmo, assim, eu devia ter recusado. Não sei chegar a Dublin. Que bom, então, para nós que você não recusou. Não. Eu acredito em trabalho de equipe, de grupo, não acredito que o Mandurinha faz verão. Não tem salvador da pátria, não tem uma pessoa que é portador do saber do seu tempo, que sabe identificar problemas e resolvê-los individualmente. Isso não existe. São interações entre seres humanos e equipes e liderança política. Você pode ter uma excelente equipe, mas se não tiver uma liderança política que permita que algumas coisas aconteçam, porque tem as condições institucionais para tal, é difícil que os problemas sejam resolvidos a contento. O papel da liderança política e de equipe, da interação entre elas, eu acho que o réu foi uma conjugação assim muito rara de astros, eu acho. Astros não no sentido de de a palavra errada ali aqui, das coisas. não nada de equipe e pessoas e liderança política apropriada. O que eu devia ter lhe perguntado e não perguntei? O que seria uma informação relevante para quem tem alguns anos de mandato para a presidência do Banco Central, ou o que a gente devia estar deixando registrado nesses 60 anos e eu devia ter lhe perguntado? Isso eu não diria de público, isso eu posso dizer que estou à sua disposição, mas não tenho conselho. Você não precisa de conselhos. E eu vou dizer a razão pela qual, eu tenho uma razão para isso. Eu acho que o importante não é dar conselho, porque quem está numa posição, por exemplo, a posição que você está agora, você tem melhor do que qualquer outra pessoa uma visão e uma avaliação assim dos desafios que você tem para enfrentar, das restrições sobre as quais você opera e como é que você lida com isso. Não tem substituto para a sua pessoal avaliação. Ninguém vai te dizer... eu jamais diria à pessoa, olha, se fosse você agora estaria fazendo. Jamais diria isso. Agora, o que eu posso tentar fazer, não agora, porque eu teria que pensar muito mais sobre isso, o que eu acho que seriam coisas para as quais você deveria estar considerando, entre outras, que outros estariam lhe sugerindo, para lidar com o contexto global, que cada vez mais relevante para o Brasil no momento atual, e será cada vez mais.
tem mudanças vertiginosas acontecendo agora, com implicações ainda insuspeitadas. O mundo ficou mais incerto e mais perigoso. Isso coloca grandes novas questões, inclusive para a atividade de bancos centrais, mas mais gerais também. Mas eu acho que a maior contribuição que uma pessoa pode dar é dizer assim, às vezes chamar a atenção para um problema mas às vezes é uma coisa boba, porque você pode dizer assim, não, mas obviamente eu estou ciente desse problema, então eu não vou listar aqui problemas e sugestões. Eu tenho confiança na sua habilidade, no seu tirocínio e na sua capacidade de lidar com os desafios do momento presente, né? Domésticos, internacionais, na interação entre eles, Galípolo. Obrigado. Faço votos de sucesso aí a você. E é muito importante saber que você tem um horizonte de 4 anos pela frente, né? Porque nós não tínhamos isso. A maioria dos ex-presidentes do Banco Central não tinha um horizonte pela frente que você tem. Significa que isso pode ser uma grande vantagem, você poder olhar o curto, o médio e o longo prazo, e suas interações, saber que tem certas coisas que se desdobram no tempo. Eu compartilho muito dessa sua visão do processo de conhecimento e aprendizado enquanto uma aventura coletiva. E isso, para quem está podendo fazer política pública, é especialmente relevante. Você ter uma equipe que te dá apoio, te dá suporte, e a gente conta com essa vantagem de ter uma equipe de uma excelência fantástica aqui dentro do Banco Central. Tenho a sorte também de ter uma diretoria que é excepcional, mas me sinto também especialmente abraçado pela comunidade dos ex-presidentes do Banco Central. Essa é uma comunidade muito unida, e todas as vezes que eu pedi, liguei, demandei, você sempre foi muito, muito generoso comigo, e é muito importante poder ter esse diálogo contigo sempre, porque eu também compartilho dessa ideia de que é dialogando, conversando, ninguém é dono da razão. É muito importante e é um privilégio poder contar com esse teu apoio, e te agradeço por tudo que você já fez até aqui e por tudo que eu ainda vou abusar dessa generosidade ao longo do meu mandato. À vontade. Obrigado. Muito obrigado, foi ótimo mesmo. Um prazer. Obrigado mesmo, Pedro. Honrado com o convite que me fez. Obrigado, querido. Obrigado.